Hoje, Dia Internacional de Língua Materna, é celebrado anualmente, se mancava de falar, nesse dia de hoje, 21 de fevereiro, se criado em 1999 para a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, sob o perfil Unesco. O objetivo desta data é promover diversidade cultural e linguística, sensibilização para tolerância e respeito. Entretanto, esse ano Cabo Verde comemora 50 anos de independência, mas ainda crioulo que foi oficializado. E também tem um pequeno converso com a senhora Fátima Fialho, que é membro do Conselho Diretivo da Associação de Língua Materna Cabo-Verdiana e um jovem escritor e investigador em Gossi Nele. E no início da nossa conversa, se mancava de frente, começa com a senhora Fátima. Então gostava de saber, na opinião da senhora, mude que esta questão de valorização de crioulo. A questão de valorização, no Saturno tenta valorizar. Na verdade, é um longo caminho, é um caminho que já foi alguma parte feito, mas que não tem que continuar a fazer. A nossa, na alma, que não crê, efetivamente, é contribuir para ter uma política linguística na Cabo Verde que está de acordo com a situação sociolinguística do nosso país e que está de acordo também com o direito humano linguístico. Nós não sabemos manter uma situação em que a nossa língua materna é causado na escola, ele é usado como ele é considerado uma língua menor, portanto, se torna num processo de tenta valoriza nossa língua materna a par de outras línguas. Nós te defende, mas na Cabo Verde deve ter uma situação de multilinguismo. Não é que só de bilinguismo, até de multilinguismo, até para características que não tem, para nosso país que está vocacionado para turismo, mas se nunca tiver um domínio perfeito de língua materna, não ter na oralidade, mas nunca ter na escrita, então dificilmente não está a ser um país multilingüe e sobretudo nunca está a ser um país inclusivo, mas não tem alguém que domina, criança que domina português, que está a ser excluído da sociedade, que está a ser excluído de ensino, portanto, não está numa situação de injustiça em relação a grande parte da nossa população. Portanto, essa questão de valorização, na verdade, é um processo. E nós estamos nesse processo e na alma nos está afincadamente atenta para ter essa política linguística consentâneo com, efetivamente, a situação sociolinguística de Cabo Verde. Em Gossinelli, eu como um defensor de língua crioula, qual que é o papel de língua crioula então na identidade cultural do nosso povo e modo que se oficialização pode fortalecer nossa identidade? Antes de mais, eu queria cumprimentar a senhora jornalista, agradeço o convite e também cumprimento as pessoas que estarão na casa. Nossa identidade cultural, nossa língua materna, é o maior património imaterial que nós não criamos, é aquele elemento cultural mais antigo. E, por exemplo, nós sempre não foi um país que tem uma grande comunidade lá fora, ou seja, nós não temos pessoas mais que lá fora do que ali dentro. E que você identifica um cabo-verdiano lá fora, no autocarro, no comboio, é através de nossa língua. Então, que ele é importante, não tenta pegar naquela questão de língua e não leva mais a sério. Ele está totalmente enraizado com o verdadeiro essência de um homem cabo-verdiano. Às vezes, se a senhora Fátima Fialho fala, às vezes é olhado como uma questão menor, mas língua é praticamente aquele traço cultural mais forte que não tem. Se não pensa no caso de música, Cesária Évora tinha cantando na língua cabo-verdiana. Se cantava noutra língua, não podia ter certeza que estava longe. Exato. E mais impressionante é que crioulo Gossi é falado não só para cabo-verdianos, mas também para pessoas de outros países. Falava, por exemplo, lá fora, por exemplo, na Portugal, os portugueses falam crioulo normalmente. Exatamente. Nós não temos nossa língua cabo-verdiana, é uma língua tão forte. Nosso crioulo é aquele crioulo mais antigo de que as famílias crioulas, que só nós que está falando crioulo. Tem crioulo para diversas partes do mundo, mas nós é aquele crioulo mais antigo. E não só português, nós não temos, por exemplo, universidades na Holanda que investigam sobre a língua cabo-verdiana, nos Estados Unidos, no estado de, por exemplo, de Massachusetts, ele já é oficial,
É só na Cabo Verde que ainda não se está tuntu em cima da praia. Aquilo então é mais valorizado lá fora que em Cabo Verde. Sim, nessa perspectiva, sim, para a maioria de Simão Fleur, lá na América, na área de cinema Massachusetts, ele é o oficial. Botacha e língua cabo-verdiana escrito nasceu repartições públicas. É um exemplo prático. Dona Fátima, como que você avalia a atuação então, de autoridades competentes nessa matéria? Nós fala concretamente de deputados, Presidente da Assembleia Nacional, mas também de Presidente da República. Fátima tem tido, de uma forma geral, algum receio, mas receio está baseado no preconceito que não tem sobre a língua. Nós não foi um país colonizado, então sempre no mentalizado, sobretudo pessoas de minha geração e até outras gerações mais antigas, sempre nos ensinaram que a nossa língua é uma língua menor. Então tem o preconceito. Então, na base desse preconceito e de alguns mitos que também tem o receio de avanço um bocadinho mais. Tem o receio, por exemplo, de pôr a língua cabo-verdiana como língua oficial. De resto, a escusação na Constituição há muito tempo que é preciso da língua cabo-verdiana outras condições para ser uma língua oficial, que tem tido essa coragem, nesse caso, do ponto de vista de políticos, para modo que ali não é uma questão que passa para o Parlamento. Tem que fazer alguma revisão de Constituição, tem que mudar coisas na Constituição para que, de facto, um poder oficializa e parte em novas bases. Que ali é uma responsabilidade de Estado. Para modo que uma língua oficializada tem que fazer um monte de trabalho, tem que fazer investigações, tem que preparar o material, tem que fazer uma data de coisa, tem que instituir a língua, portanto, em ambientes, digamos assim, mais formal, que ali, de facto, é a responsabilidade do Estado. Mas já tive algum avanço, já tem em termos de mentalidade, já se achou alguém a papel nisso e te convence-me, de facto, a língua materna tem essa importância. Hoje, uma mensagem que foi enviada há poucos dias para o Presidente da República, que falou para não aproveitar esse quadro de celebração de 50 anos de independência para não oficializar a língua. Portanto, é preciso ter um bocado de coragem, é preciso de políticos que têm coragem e, de facto, reconhecem a importância da língua materna. Você falava de preconceito, mas então, ainda que já é tempo de não largar esse preconceito, como já passa 50 anos. Sim, uma coisa de preconceito é uma coisa mental, porque está ultrapassando logo. A mim tem, se estou falando tempo, esperança nas jovens. Jovens assumem essa questão de uma forma muito mais aberta. Não estou a dizer nas redes sociais, jovens escrevem na língua cabo-verdiana, embora utilizando o alfabeto português, como era esse caso, mas é um esforço que se está a fazer. Então, as coisas de ser enraizado. E é muito fácil, não muda a nossa mentalidade. Não tem que bater mudar, mas 50 anos depois já não devia saber muito mais avançado nesse aspecto. Já não devia ter oficializado a nossa língua materna, já não devia ter posto ensino de língua cabo-verdiana para todos os estudos científicos que ia fazer no mundo, para todo o conhecimento científico que tem, já não devia ter a nossa língua materna como língua de ensino na escola. E nós que falamos, tudo alguém sabe papel mal português, então se não ensinava português de outra forma, como língua segunda, e não tinha um perfeito domínio de nossa língua escrita e oral, talvez não se tivesse aprendido melhor português e não te aprendesse melhor outras línguas. Nós é que é só português, não queremos ser um país multilingue, é aquilo que a alma te defende. Nós não queremos ser multilingue, mas para não ser multilingue e para não aprender melhor outras línguas, incluindo o português, que é a nossa língua materna, não tem que cimentar a nossa língua materna. Não tem que aprender direito, oralmente não está dominando, mas na escrita não tem que, de facto, assenta numa maneira de escrever que seja, digamos, mais ou menos consensual, sem escolher nenhum vertente. Mas tem que ali é um mito que tem. Mas que está oficializado ou que está posto na escola, para modo que saber o que é variedade. Que é uma falsa questão. Variedade existe na oralidade. Cada um continua a ter a própria variedade que quiser. Agora, na escrita, não tem que assenta numa maneira única de escrever. Cima, na América, na inglês, americano, você escreve a palavra água, water, você fala de uma maneira, e no Reino Unido, esta pronuncia de outra maneira, tudo alguém escreve water, W-A-T-E-R. Então é aquilo que tem que fazer na Cabo Verde. Não tem que, na oralidade, cada um tem para ser variedade que pode, nem português que consiga, terá na nossa língua. Portanto, variedade de nenhuma maneira que está. Desculpa interromper, aquela era uma pergunta que tentamos fazer à senhora já a seguir, que tem a ver com variedade, não é? Cada ilha tem variedade de seu sotaque por aí fora e
por longo tempo, essa questão que eles usavam como um entrave para não oficialização de crioulo. Então, na visão da senhora, que ele não tem nada a ver? Que tem nada a ver, que ele é um preconceito e ele é um mito também. Portanto, que tem nada a ver. Variedade, nós nem nunca temos 9 variedades, nós não temos mais do que 50 variedades. Bom, assim, não vai hoje, a Ilha de Santiago, a mim está para um crioulo muito diferente de um alguém de Somário ou de Tarrafal. Minha crioulo é mais aportuguesado, é diferente. Então, não tem várias variedades. Então, na oralidade, não está a entender o companheiro, aquele que não te entende, não te pergunta, mas nós não te entende entre nós é na língua cabo-verdiana. Outra questão é a questão da escrita, que é ali que pessoas que entendem. A questão da escrita nunca se escolhe crioulo de Santiago, ou crioulo de São Vicente, ou crioulo de Santo Antão para escrever. Não, que ali tem técnicos que estudam as matérias, tem linguistas que estudam, para hoje, mora que não te deve escrever palavras que não te escrever tudo da mesma maneira, mora te acontece na toda parte do mundo. De resto, não pode agora falar, mas já foi feita uma experiência, com experiência ainda, no caso restrito, para que ensino de língua cabo-verdiana que está no 10º ano, o Ministério da Educação, creio que foi ontem, que põe online um manual feito por técnicos especialistas cabo-verdianos que se te propõe apenas para aquelas aulas, para aquele ensino de 10º ano, se te põe uma determinada forma de escrever. Mas que ainda tem que ser aprofundado, mas sem oficialização, de facto, sem esse investimento de Estado, nunca te pode ir bem muito longe, mas recursos também te falta. Pegando na ponto que a Dona Maria Fátima, desculpe, falava na questão de ensino, que vantagem então que não também tem com a oficialização de língua materna? Na questão de ensino. Sim. Na questão de ensino, nós próprios não podemos pegar de diversos exemplos. Nós não temos ilhas Seychelles, que investem profundamente nessas línguas maternas. E qual que foi o resultado prático? Seychelles é o país que tem o melhor sistema de educação na África. Seychelles é o país que tem a melhor taxa de questão também de leitura e de escrita. Ou seja, de crianças de Seychelles, como foi feito esse investimento na pesquisa nessas línguas maternas, se essa criança é capaz de falar inglês, francês e crioulo de Seychelles fluentemente, ou seja, 3 línguas, para modo esse seguir recomendação de Unesco, para modo é uma recomendação de Unesco próprio está falando, horas que investe na investigação de uma língua materna, você consegue melhorar a proficiência em outras línguas, que ele é uma parte que talvez nunca se consegue entender aquela parte ali na Cabo Verde. A situação atual é que nós põe português como se fosse língua materna, mas português é que nossa língua materna. Português, assim a senhora Fátima Fialho foi uma língua segunda. Ele devia ter um ensino como língua segunda. Ou melhor, não tem que ter ensina primeiramente na língua materna, e nós não tivemos uma experiência tão interessante que infelizmente me acabaram o seguimento de professora Ana Josefa, no ano de 2010, 2011, que fazia uma experimentação de crianças na escola de Ponta d'Água, na Tarrafal e na Calheta de São Miguel, que as crianças estudavam língua cabo-verdiana e língua portuguesa em simultâneo. E qual que foi o resultado prático? Que as crianças dominavam escrita e oralidade naquelas duas línguas de uma forma muito boa e com grande qualidade. Que é uma coisa que talvez nunca consigo entender, mas a oficialização de língua cabo-verdiana que é só uma questão de a expressão de um birra, que é um birra que não se está fazendo, mas nós, para não melhorar nosso sistema de ensino, não tem que ter investido mais na nossa língua materna. Eu queria aproveitar a oportunidade que minha colega de Papi sobre língua para desconstruir outro mito. Tinha alguém que está falando que a oficialização do crioulo, mas que até entende também direito, está falando se alguém oficializa crioulo ou se não põe língua materna no ensino, mas cada vez mais o Papi português mal. Exatamente. Mas nesse momento tu para Papi português mal. Mas agora não estou perguntando para modo português mal ele falar um bocadinho, método de ensino que se está usado para ensinar português. Ele é errado. E que está falando, que é linguista, que é especialista, mas cientificamente está provado que uma língua que é materna tem esse método específico de ser ensinado.
E tenta mais estudos que está falando, na hora que você domina a língua materna, você consegue aprender muito melhor outras línguas. A mim tem uma experiência profissional naquele. Eu estive uns anos na América, eu estive em China, na liceu, eu estive em China matemática, para meninos que estavam de Cabo Verde, não um liceu. E aqueles meninos que dominavam inglês. Então tinham um ensino que se chama ensino bilingue de transição. Ou seja, enquanto que você entende inglês direito, você é ensinado qualquer conteúdo, matemática, física, qualquer conteúdo, na língua materna. E, ao mesmo tempo, você tem ensinado inglês como língua segunda. E, depois, você transita, chega uma fase que você estuda tudo na língua daquele país. Mas, se você sabe a língua direito, que é importante, por isso que você estudado línguas crioulas ou línguas maternas, na tudo que é o mundo. Uma pessoa que domina essa língua materna, dificilmente aprende outras línguas. É que é só português. E ainda queria dar outro exemplo. Estudantes cabo-verdianos, que também para países, que estavam a estudar na país de língua francesa e país de língua inglesa, para modo que esse também domina inglês com francês. Para modo que se chega lá, esse é ensinado inglês com francês como língua segunda. Na Tchau própria tem um período de aprendizagem de que língua, mas como língua segunda, então isso domina. Então, portanto, é um mito, flama, alguém que aprende português se no país crioulo na ensino. Tem que dominar a língua materna. Então, o que é que está falta? Ou o que é que a associação tem estado a fazer para oficializar crioulo? Não, a oficialização já que está, digamos, a associação já que está pode fazer, mas que é uma situação mais política. Mas não se sensibiliza, não se papel com os outros, não se fazer fórum para mostrar a importância dessa questão e não querer para políticos também sabe qual que é a importância e daquele passo, que o primeiro passo é fazer aquela revisão da Constituição e falar assim, língua cabo-verdiana é língua oficial, na mesmo pé de igualdade portuguesa. Nunca queria para falar a língua portuguesa é que é oficial. Então continua a ser oficial. Da Tchau tem 12 línguas oficiais, tem 3 em 4 línguas oficiais. Exato. No nosso caso, não pode ter 12 línguas oficiais, mas nunca queria para português está num nível superior e língua materna está num nível inferior, mora esta gosta. Então políticos têm que ter essa coragem de fazer a revisão da Constituição. O Presidente da República já fez mensagem muito claro, mas preciso não aproveita a celebração de 50 anos de independência e não dá esse passo. Porque aquele é só um passo, depois aquele é um monte de trabalho a fazer. E, para além disso, hoje está comemorado 25 anos de instituição de Dia Mundial de Língua Materna para a Unesco. Eu poderia aproveitar as 12 efemérides desse ano e políticos de facto avançam. Que nos última pergunta para o tempo é escasso, não é? Então, vou fazer aquela última pergunta ali, direcionada para nós dois. Muito que nós está hoje para o futuro, então, de língua portuguesa na Cabo Verde, com possível oficialização de crioulo, considerando que português já tem um papel consolidado no país. Mas aquele que acaba de forma bem curta. Aquele que acaba de falar. A nossa língua portuguesa continua a ser língua oficial, mas não queria ser língua oficial a par do crioulo. Nunca queria para o crioulo ser uma língua menor e português ser tratado e, por exemplo, impedir nós meninos na escola ou no intervalo de escola para o crioulo. Não queria para, de facto, é uma verdadeira oficialização de que as 12 línguas na pé de igualdade. E tem ensinado o crioulo direito, mora não tem ensina português também na escola. Em pé de igualdade. A própria Constituição, que ele, artigo 9, está falando emparidade, que é uma palavra tão forte e tão bonita, emparidade, mas só que nunca podemos esperar mais 50 anos. E outros exemplos, tem caso de Luxemburgo, tem caso de Suécia, Finlândia, Noruega, tudo isso começa ensino nessas línguas maternas. E agora, como nas línguas cabo-verdiana é um crioulo, e sim, a senhora Fátima Fialho falou, todo o preconceito está para modo de um crioulo. Que é parte importante. Mas não tem uma nova geração que está nasce e está cria desprender de que esse preconceito. Por exemplo, não tem estudos de afrobarômetro, naqueles 12 estudos, penúltimo estudo, tinha 50% de pessoas a favor de oficialização de língua cabo-verdiana. No último estudo, tem 64%. E um outro elemento tão importante daquele estudo, 72% de inquiridos é a favor de ensino de língua cabo-verdiana na escola. A minha taxa gosta ali e jeito que tem, gosta caminho é para frente, no estudo é caminhante. Mas disse aquele provérbio de Simata Flávio, hoje para si, amanhã para não, outra manhã para nunca mais. Exatamente. Fátima Ngosse, muito obrigado pela nossa presença
nós está ali sempre disponível para nós. E, antes no intervalo, dá conta, muita reclama poema, não é? Exato. Escritor, que tem como fazer, não é? Exato. Então, só para deixar um cheirinho para a pessoa lá na casa, ou pode dar um pequeno trecho só. Exato. Ok. Homenagem crioulo. Uma melodia, 9 meses. Língua de coração. Não vontade para comunicar no mundo. Para carcotir companheiro e para dar conversa, sabe? Aí sim, vou transformar crioulo numa linguagem universal. Mas a tentação é teu para desprezá-lo. Não leva na costa, não pular a cabeça, mal puchucha rabirante. Um den sol quente. Nem mar bravo que está fazendo esquecer crioulo. Importa palavras, nega raiz, perde a alma de nossa primeira identidade cultural. Um dia, crioulo oficial, para eternizar. Terra, vou saber, Eugênio Tavares e Neira Nelly.